Fala perdidos, tudo bom? Aqui é o Fábio e a gente está de volta com mais um vídeo de mini resenha de quadrinhos. E hoje a gente vai falar sobre esta revista aqui, Homem-Aranha, História de Vida. Já leu? Tá curioso? Então vamos conversar um pouquinho sobre ela. História de Vida, na verdade, saiu originalmente nos Estados Unidos em 2019 como uma minissérie em 6 partes, tá? Aqui no Brasil ela foi lançada ano passado, 2020, tá? Pela Panini numa edição única, capa dura. A minissérie, ou o encadernado aqui no Brasil, ele foi escrito pelo Chip Zdarsky, que na verdade é um pseudônimo, tá? Descobri isso lendo aqui a revista. E desenhado pelo Mark Bagley, que para quem é fã do Aranha já é velho e conhecido, né? Um dos desenhistas mais associados com o Homem-Aranha, né? Teve uma fase longa no Homem-Aranha Ultimate, né? Junto com Bendis. Então as ilustrações aqui das 6 edições são todas dele. Qual é o diferencial aqui do Homem-Aranha História de Vida? Qual é o lance aqui? Por que essa história é tão falada? Por que a galera... Tem gente que gostou muito, teve gente que não gostou, enfim. A proposta aqui é ir contando a história do Homem-Aranha através do tempo, mas diferente do que acontece nos quadrinhos, com o personagem envelhecendo. Ou seja, a gente vai ter aqui 6 edições que vão levar a gente basicamente dos anos 60, quando Peter Parker ainda era um adolescente, até 2019. A última edição se passa em 2019. Tá? Então são 6 décadas aí. O que vai levar o Homem-Aranha da sua adolescência, sei lá, dos seus 16, 17 anos, mais ou menos, até quase os 70 anos. Tá? Só que assim, não é uma passagem por essas décadas todas do Homem-Aranha que a gente conhece. Por que eu digo isso? Porque uma sacada que eu achei legal também foi não só de ir envelhecendo o personagem principal, mas os acontecimentos da vida do Aranha que a gente conhece aqui, que a gente leu durante esses anos todos, eles não são exatamente iguais aqui, tá? O autor vai trazer uma série de diferenças que, na verdade, vão fazer homenagens a alguns acontecimentos-chave na vida do Aranha que a gente leu, que a gente conhece, mas aqui vai ser uma história completamente diferente, mas completamente diferente mesmo. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou dar muitos spoilers da trama, mas assim, o que a gente vai passar, quais são os eventos que vão ser homenageados aqui. Além de eventos históricos mesmo, por exemplo, na revista da década de 60, a gente vai ter a questão da Guerra do Vietnã, né? E uma abordagem, né, do conflito do Peter Parker em relação a isso, se ele participa do conflito ou não, afinal de contas ele tem superpoderes, ele poderia fazer uma grande diferença. Outros super-heróis que aparecem também aqui na revista de uma maneira meio, alguns como pano de fundo e outros que acabam sendo meio coadjuvantes na história ao longo das edições, também vão estar presentes aqui, né? Por exemplo, na edição do Vietnã, a gente vai ter Homem de Ferro, a gente vai ter o Capitão América, né? E a participação deles na guerra, nesta versão aqui, é bem diferente da que a gente está acostumado a ver na cronologia oficial da Marvel, né? Então, só para vocês terem uma ideia, olha aqui a primeira capa, né? Dos anos 60. Então, é o Aranha aqui, né, pendurado num helicóptero e tal, simbolizando a questão da guerra do Vietnã. Essa sacada das capas também é bem bacana. Eu vou passar por algumas aqui para mostrar para vocês que elas vão ter temas, né? Claro, vão ser temáticas de acordo com a época. Olha, aqui só um gostinho aqui para vocês do Capitão América, né, na Guerra do Vietnã. E aqui a capa dos anos 70, né, com o famoso globo, né, da discoteca e tal, já misturado aqui com como se fosse uma abóbora do Duende Verde e tal. E assim, outra coisa que é importante dizer é que, como a gente está falando aqui de histórias que vão saltando décadas, né? Por exemplo, eu mostrei agora aqui a última página do Capitão América na Guerra do Vietnã. Não quer dizer que ele vai aparecer na edição seguinte, na década de 70, né? Porque se passaram aproximadamente 10 anos. Então tem algumas coisas que vão acontecendo pelo caminho que
não tem uma continuidade direta assim nas edições. Você vai entender mais ou menos o que aconteceu pelo contexto da história seguinte, mas ele não vai te mostrar tudo direitinho como foi que aconteceu, né? Por exemplo, o Homem-Aranha casa, tem filhos, e entre uma edição e outra, esses filhos, né, vão crescendo, e você não sabe o que está acontecendo com a vida deles, e não é esse o foco principal aqui da história, né? Só estou dando esse exemplo porque assim, isso acontece com várias coisas, com vários ganchos, né, que não vão sendo esmiuçados ao longo das edições. Tem uma linha mestra principal na história, claro, né? Mas essas pequenas coisas é só para você dar um gostinho assim dos acontecimentos da vida do Aranha. Então, olha só, eu vou mostrar mais essa capa aqui e a gente entra em alguns detalhes da história que eu acho bacana de comentar. Olha, década de 80, quem é fã do Aranha já sacou aí duas referências, né? A do uniforme alienígena, né? E da saga, da história famosa lá da última caçada de Kraven, né? Que o Kraven mata o Aranha, entre aspas, por alguns dias, né? E toma o lugar dele, enfim. Então, esses dois eventos que eu citei são só alguns dos eventos que são homenageados aqui. Então a gente tem, já falei, casamento do Homem-Aranha, tem Guerra do Vietnã antes, que teve influência nas histórias do Aranha da época, porque tinha o Flash Thompson, que foi para a Guerra do Vietnã, que lutou na Guerra do Vietnã, né? A gente vai ter aqui, claro, conflito com Duende Verde. A gente vai ter Saga do Clone, polêmica, mas aqui de uma forma completamente diferente. A gente vai ter Guerras Secretas, também está presente aqui. A gente vai ter Guerra Civil, de uma forma diferente também. Que mais que a gente tem aqui? Tem muita coisa. Tem até a questão do Dr. Octopus se apossar do corpo do Homem-Aranha, né, que a gente viu numa fase mais ou menos recente aqui no Brasil, né, do Homem-Aranha Superior. Isso também é abordado aqui de alguma maneira. A gente tem Venom, né, também aparece aqui. Que mais? A gente vai ter... eu acho que esses são os eventos principais, mas tem outros eventos assim menores que conforme a gente vai lendo, a gente vai sacando as referências, né? Mas esses acho que são os principais. E chega, inclusive, a apresentar o Miles Morales aqui também, né? O personagem que tomou o lugar do Homem-Aranha Ultimate, né? Quando o Homem-Aranha Ultimate morreu, o Miles ficou no lugar dele e depois o personagem foi incorporado no universo Marvel regular. Então, assim, para quem curte o Homem-Aranha, é uma edição que eu acho que é essencial, né? Se você não conhece a cronologia do Homem-Aranha, você, claro, vai poder ler aqui, é uma história bacana, mas talvez fiquem algumas lacunas aí que você não consiga pegar bem as referências, não consiga aproveitar tudo que a história tem para te oferecer. Mas, por outro lado, pode ser um ponto de partida, né? Você pode começar aqui e se você gostar, tiver curiosidade, vai descobrir na cronologia oficial como foi que esses eventos aqui aconteceram, né? Vai descobrir como é que aconteceu a cronologia oficial do Aranha, né? Que é bem diferente do que está aqui, como eu falei. Mas para quem é fã, para quem leu as histórias, cara, é muito interessante. Eu achei a abordagem que o Chip deu bem legal, né? Bem diferente mesmo, assim, parece que você está lendo uma história completamente diferente, né? São eventos completamente diferentes, com consequências completamente diferentes do que a gente viu na cronologia oficial. Então eu acho que vale a pena bem mais para quem é fã, né? Não que você não possa ler, como eu falei antes, mas assim, tem um gostinho diferente se você é fã, se você leu pelo menos as histórias clássicas, né, que eu fiz referência aqui. Então é uma leitura que é bem interessante. A única coisa que eu vou, não é nem criticar, é só uma questão de opinião, né? É porque assim, apesar de eu ter dito aqui, e é verdade que o Mark Bagley é um dos grandes artistas favoritos, né, dos fãs do Homem-Aranha, né? E o traço dele é muito bacana. Eu gosto bastante do Mark Bagley, tá? Só quero deixar isso registrado aqui, deixar claro.
talvez ele não tenha sido a melhor escolha para desenhar esta história aqui, na minha humilde opinião. Por quê? Eu gosto do traço do Bagley porque ele é muito dinâmico e ele é muito voltado para ação, assim. Pelo menos é a leitura que eu faço do traço dele, tá? Então essa história, apesar dela ter momentos de ação, claro, apesar dela ter combate, dela ter, enfim, alguns momentos frenéticos e tal, acho que pela proposta dela, né, assim, só mostrar algumas páginas aqui para vocês. Pela proposta da história, eu acharia mais interessante ter um traço mais sóbrio, assim, de repente até diferente, né, de alguém que não tivesse desenhado o Aranha antes, ou, sei lá, até um daqueles traços meio mais rabiscados, mais sujos, assim, né, eu acho que casaria melhor com o confronto dele com o Kraven, né, uma parte, né. Eu acho que casaria melhor com esse tema proposto, assim, do personagem ir envelhecendo e de ser, na verdade, uma grande homenagem à cronologia do Aranha. Não é, de fato, uma história de ação, apesar de ter grandes momentos de ação, como eu falei aqui, mas acho que esse não é o foco principal da história. Então, por isso, fica aqui o meu questionamento, né? Depois vocês podem dizer aí nos comentários se vocês concordam ou não concordam, enfim. Mas eu acho que, de repente, um outro roteirista, um outro desenhista, com um traço diferente, podia ter acrescentado uma outra camada, um outro gostinho para essa história. Mas, de forma alguma, o traço do Bagley tá ruim aqui ou desmerece a história. Longe disso, né? Então, essa é a nossa dica de hoje, tá? Homem-Aranha, história de vida. Quem é fã do Aranha, com certeza vai curtir. Quem quer conhecer o Aranha, começar a ter um contato com ele, também é uma boa edição, né? Uma história fechada e tudo mais. Então, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa é só deixar aí nos comentários, se vocês concordam ou não concordam, enfim. E a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Até mais, pessoal, até a próxima!